Meu irmão, minha irmã, que a maravilhosa paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, toda a sua família. Amém. Que bênção! Estamos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos a palavra de Deus no canal do YouTube da IPI de Engenheiro Goulart, onde nós temos essa oportunidade de nos encontrarmos com a palavra de Deus. O Senhor quer falar conosco e esta é a hora. Chame toda a família, compartilhe esse vídeo com quem você ama, compartilhe com as pessoas que você tem falado sobre Jesus. Amém? Eu vou orar por você nesta hora, mas eu também quero pedir a gentileza de você também orar por mim, para que o Espírito Santo de Deus fale no mais profundo do nosso coração. Vamos juntos? Pai Santo, Deus bondoso, obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de estudarmos a Tua Palavra Santa. A nossa petição nesta hora, ó Pai, é que o Senhor fale no mais profundo do nosso coração. Iluminados pelo Teu Santo Espírito, queima, ó Pai, o nosso coração. Fala mesmo, Senhor. Fala mesmo, mais profundo da nossa alma. Nós precisamos ouvir a Tua voz através do estudo da Tua Palavra Santa. Abençoe todos os lares aqui representados, todas as famílias, ó Pai, os Teus filhos e Tuas filhas. Abençoe com cura, com paz, com bênção, Senhor, com libertação, com salvação no Teu Filho amado Jesus Cristo. Santo e poderoso Deus, abençoe o estudo da Tua Palavra. Fala conosco e nos ajude a colocar em prática, ó Pai. Santo e poderoso Deus, nós oramos agradecidos. No nome de Jesus, amém. Hoje, meu irmão, minha irmã, nós vamos dar início ao estudo da Palavra de Deus na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Até semana passada, nós estivemos aí dando passos, largos e objetivos no estudo da Palavra de Deus, na primeira epístola, de Paulo aos Coríntios. Hoje, nós vamos fazer uma breve introdução, ok? Uma breve introdução da segunda epístola, Alguns chamam de segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Eu quero ler com você o primeiro capítulo, apenas 2 versículos, o 1 e o 2, por favor. Hoje, nesta breve introdução, a segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra de Deus na minha tradução diz assim, eu quero que você acompanhe, por favor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, e a todos os santos em toda a Caia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, quero fazer um apanhado direto e objetivo, eu quero que você acompanhe nesta introdução importante e necessária da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, aquela igreja ali em Corinto. E essas instruções e normativas, ensinamentos e exortações que chegaram à nossa vida, ao nosso coração, até os dias de hoje. A segunda carta aos Coríntios, esta carta é a mais pessoal do apóstolo Paulo. Nessa carta, Paulo ele abre as cortinas da alma e mostra suas dores mais profundas, sabia disso? Suas tensões mais íntimas e suas experiências mais arrebatadoras. Nas entrelinhas, quando você lê esta carta, essa epístola, você percebe isso. Epístola é chamada de epístola porque tem normativas, orientações pastorais, conversas pastorais, direcionamentos, orientações pastorais. Carta é algo assim mais íntimo, mais direto,
conversações, não uma conversa mais achegada, uma orientação assim, tete a tete. Segundo Coríntios, permite-nos sondar os sentimentos íntimos do apóstolo sobre si mesmo, sobre seu ministério apostólico e sobre seu relacionamento com as igrejas que fundava e alimentava ele com a palavra de Deus. Paulo foi um grande fundador de igrejas, grande patriarca, um grande estudioso da Bíblia, recebeu muitas e muitas revelações da parte de Deus, escreveu grandes teologias, e essas epístolas e suas cartas a todas essas igrejas que temos lido e estudado, nós percebemos isso, essa linha teológica profunda e abençoada de Paulo. Nenhum outro livro do Novo Testamento, perceba bem, retrata uma angústia emocional, física e também espiritual com tanta profundidade e amplitude como a segunda epístola de Paulo à igreja de Corinto. A lista de sofrimentos de Paulo aparece 3 vezes nesta carta. Primeiro no capítulo 4, nós vamos estudar mais para frente. Depois nós vamos adentrar no capítulo 6 e depois também aparece no capítulo 11 o sofrimento de Paulo, nessa lista dos seus sofrimentos. A primeira lista demonstra que o sofrimento revela a glória de Deus. A segunda lista foi escrita para que o ministério de Paulo não fosse achado culpado. Está lá no capítulo 6, versículo 3. E sim, para que Deus fosse glorificado. Paulo escreve a terceira lista para dizer aos seus leitores que ele serve a Cristo como servo bom e fiel. Paulo escreveu essa carta da província da Macedônia, no decurso de sua terceira viagem missionária, onde logo depois que recebeu o relato otimista de Tito após sua visita lá na igreja de Corinto. Paulo escreveu essa carta para falar das suas aflições e da necessidade da igreja perdoar e restaurar o membro incestuoso que tumultuava a congregação e liderava a oposição de seu ministério em Corinto. Conhece alguém que tumultua as coisas aí, meu irmão? Tem alguém tumultuando a casa de Deus aí onde você serve? As epístolas de Paulo falam muito bem sobre isso. Inclusive nos ensinam o que fazer com essa pessoa. De igual modo, Paulo, ele falou sobre o levantamento de oferta para os pobres da Judéia. E ao mesmo tempo em que fez uma sólida defesa do seu apostolado. A palavra-chave desta carta, segunda epístola de Paulo aos Coríntios, é consolo. O consolo é o grande tema de toda a epístola de Paulo. Consolo. Ela está cheia, do começo ao fim, de sofrimento se transformando em júbilo, de fraqueza que se transforma em força e derrota que se transforma em triunfo. Essa carta é maravilhosa, essa epístola é profunda e sensacional. No meio da epístola, temos a razão para o consolo. Lá no capítulo 9, no versículo 8, nós vamos ver isso. A fonte do consolo está nessa gloriosa verdade. Não se esqueça, a minha graça te basta, Paulo, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo aborda algumas verdades nessa carta que não trata em nenhuma outra de suas outras cartas, como a doutrina da nova aliança, o ministério da reconciliação, a habitação celeste, sua experiência de arrebatamento e visão beatífica do céu, seu espinho na carne, lembra dessa passagem? E a firme defesa do seu apostolado. Perceba comigo que nós acabamos de ler no capítulo 1, desta segunda epístola de Paulo aos Coríntios, Paulo aqui já se denominando apóstolo, e não é apóstolo de qualquer pessoa, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade
de Deus. E o irmão Timóteo, que andava com ele, que o ajudou a escrever as cartas, ajudou a levar as cartas, ajudou a ler as cartas para as comunidades, inclusive para Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto, a todos os santos em toda a Caia. Adentrando no versículo 2, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Perceba comigo, uma saudação aos irmãos. Paulo, ele se apresenta aqui como representante. Aqui nessa saudação, as cartas primitivas traziam um nome e a saudação do remetente no início de sua correspondência. E não no fim, é no início. Olá, bom dia, como vai? Boa tarde, boa noite. A paz, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, da parte de nosso Deus, o nosso Pai. Destacaremos aqui alguns aspectos muito importantes dessas saudações do apóstolo. Em primeiro lugar, Paulo ele se apresenta como representante de Cristo. Está aí, no primeiro versículo. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus. A palavra apóstolo quer dizer enviado. Cristo chamou dentre seus muitos discípulos 12 apóstolos. Com a morte de Judas Iscariotes, Matias foi escolhido para substituí-lo. Mais tarde, o próprio Senhor Jesus apareceu a Saulo. Lembra lá no caminho para Damasco? Salvou, chamou e comissionou para ser apóstolo junto aos gentios. As credenciais de um apóstolo eram ser testemunha ocular da ressurreição de Cristo e realizar pelo poder de Deus sinais e maravilhas. Nesta segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12, fala bem sobre isso. Paulo, embora chamado fora do tempo, viu a Jesus ressurreto e selou seu apostolado com milagres e muitos prodígios. Paulo, embora chamasse a si mesmo de o maior de todos os pecadores, o menor de todos os santos e o menor dos apóstolos, foi o maior evangelista da igreja, o maior pastor, o maior missionário, o maior plantador de igrejas e o maior teólogo, como nós citamos no início dessa nossa conversa, desse estudo. João Calvino diz que os falsos apóstolos, embora usassem esse mesmo título, apóstolos de Cristo, usurparam um título que não os pertencia. Em segundo lugar, Paulo demonstra convicção do seu chamado. Está nesse mesmo versículo 1 que acabamos de ler do capítulo 1. Pela vontade de Deus e o irmão Timóteo. Paulo não havia constituído a si mesmo apóstolo. Nem estava desempenhando o apostolado por indicação humana, não. Mas era apóstolo pela vontade de Deus. Seu chamado veio do céu, meus irmãos. Sua vocação tinha origem da própria vontade de Deus. Ao lado do apóstolo está o seu filho na fé, Timóteo. Ele tinha servido a igreja local de Corinto. Atos capítulo 18 diz isso. Alguns anos depois, Paulo o mandou a Éfeso e depois ele foi a Corinto. Deduzimos que Timóteo tinha voltado de sua visita a Coríntios e estava agora na presença de Paulo. Em terceiro lugar, preste bem atenção, Paulo se dirige à igreja, continua no versículo 1, a igreja de Deus que está em Corinto e todos os santos em toda a Caia. A igreja, ela tem um dono absoluto. Isso precisa ficar bem claro para nós. A igreja tem um dono absoluto e ele é Deus. O dono da igreja é Deus. Amém? Não é nossa, nem da denominação, ela é de Deus. Colin Kruse, certa vez, disse que com frequência Paulo considera as igrejas possessão de Deus. É posse de Deus, é dele, pronto, acabou. Isso nos faz lembrar de que as igrejas não são propriamente meras associações de indivíduos que pensam de maneira semelhante.
dotados de penhor religioso, mas comunidades pertencentes a Deus, com quem gozam de um relacionamento inteiramente especial. O conceito igreja significa o ajuntamento do povo de Deus para adoração, louvor e comunhão. Onde há pessoas lavadas no sangue do Cordeiro, adorando o Deus vivo, ali está a igreja de Deus. Aleluia! A igreja de Deus está em toda parte e em qualquer lugar que houver um santo, ou seja, alguém chamado das trevas para a luz, da escravidão para a liberdade e da perdição para a salvação. Você é salvo em Cristo Jesus, meu irmão? E você, minha irmã, é salvo em Cristo Jesus? Então você é a igreja de Deus se a sua resposta foi positiva. Na saudação à igreja coríntia, Paulo inclui todos os santos em toda a Caia. Todos os santos. Entende-se que essa carta não foi escrita exclusivamente para a igreja de Corinto, não. Mas também para todos os crentes espalhados pela província de Acaia, que estavam ligados à igreja de Corinto, inclusive a nossa igreja nos dias atuais. Amém? Para nós. Para todas as igrejas. A palavra santos, usada pelo apóstolo Paulo, é alguém chamado das trevas para a luz. Alguém que foi tirado da escravidão para a liberdade e da perdição para a salvação, meus irmãos. Na saudação à igreja coríntia, Paulo inclui todos os santos em toda a Caia. Em quarto e último lugar, é importante frisar que Paulo roga as bênçãos mais excelentes sobre a igreja. Veja comigo, no capítulo 1, versículo 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Ele roga as bênçãos mais excelentes sobre a igreja. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz era a típica saudação apostólica aos crentes. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, minha irmã. Graça e paz inclui todas as coisas boas que podem vir a acontecer a um pobre pecador deste lado do céu. Tanto a graça quanto a paz têm sua origem em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Não há graça sem paz. Não há graça sem a paz. E nem há paz sem a graça. Uma depende da outra, entende? Não há graça nem paz fora do Pai e fora do Filho. A palavra graça, meus irmãos, refere-se ao dom imerecido de Deus que nos leva, que nos revela e que nos dá acesso ao cuidado e ajuda celeste, a ajuda do Pai. Tal graça foi primeiramente demonstrada pelo envio de Deus, o seu Filho ao mundo. Deus enviou o seu Filho ao mundo a fim de efetuar a salvação de toda a humanidade. Já a palavra paz traz a ideia de bem-estar. Fique bem, fique em paz. Essa paz tem nome, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Traz a ideia de bem-estar, integridade e prosperidade desfrutados por todos e todas que recebem da graça de Deus. Amém, meu povo, meu irmão e minha irmã. Que essa breve introdução da segunda epístola de Paulo aos Coríntios possa achar guarida, um lugar bem especial no teu coração. Essa foi a breve introdução à segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Espero que você esteja conosco na próxima semana, onde nós vamos adentrar ao primeiro capítulo, ao segundo capítulo desta segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Estudo bem importante, que fala da intimidade de Paulo, a sua vida pessoal, sua vida com Deus, e muito importante para os nossos ensinamentos. Muito obrigado por você estar conosco em mais uma semana, aqui no canal do YouTube da IPI de Engenharia Goulart. Um beijo no teu coração, um abraço a toda a sua família, e a gente se vê aqui semana que vem,
pela graça de Deus e assim, se Ele permitir. Amém? Até lá, meu povo. Deus te abençoe.